Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando aqui um vídeo especial para tratar sobre a lição 11 da lição dos juvenis, intitulada da seguinte maneira: Sofrimento, é possível escapar dele? O nosso texto áureo vai se encontrar em João 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, recomendamos que façamos também a leitura bíblica semanal, onde a gente vai encontrar diversas passagens falando também sobre o sofrimento, como por exemplo, o sofrimento de Jó, ele vai trazer Jó 30:16, o sofrimento de Jeremias em Jeremias 38, 6 e 9, o sofrimento dos profetas em Tiago capítulo 5, versículo 10, o sofrimento do Messias em Isaías 53, do 5 ao 7, o sofrimento de Paulo em 2 Timóteo 2 e 9 e o sofrimento dos crentes da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 3. Muito bem, partindo para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo de número 27, dos versículos 18 ao 25, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós, numa não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Muito bem, meus irmãos, gostaria de ressaltar o versículo de número 25, que vai falar um pouco sobre ter bom ânimo e confiar em Deus, porque se Deus tem falado contigo, vai na tua fé, porque Paulo foi na fé e acreditou nas palavras do Senhor e conseguiu escapar do naufrágio. Na parte do Conectando-nos com Deus, a lição vai abordar o seguinte: vai questionar-nos sobre quem gosta de sofrer. E, claramente, ela traz que a resposta é não, ninguém gosta de sofrer. Passar por problemas e decepções é algo que nós, seres humanos, não queremos, mas atinge a todas as pessoas, bons e maus, justos e ímpios. E até os cristãos mais piedosos vão ser atingidos por esses problemas envolvendo o sofrimento. E o sofrimento se tornou uma realidade logo após o pecado original. Com o pecado de Adão e Eva, a gente teve a separação de Deus. E hoje, na atualidade, a gente tem visto diversas pessoas, já concernentes à teologia da prosperidade, que nós estudamos na lição passada, acreditando que o sofrimento sempre é por causa de algum pecado, ou o sofrimento é por causa de que alguma coisa você está fazendo de errado, é uma punição de Deus para sua vida por algo que você deixou de fazer. Mas, na realidade, a gente vai se deparar nessa lição sobre o seguinte: sobre como, na realidade, vem também por causa de punições, mas pontuando que ele nem sempre vem por essas causas e na maioria das vezes vem por outras razões. Os nossos objetivos são saber a origem do sofrimento humano, compreender que o justo e o ímpio estão sujeitos ao sofrimento e apresentar o exemplo de servos de Deus que experimentam o sofrimento. Antes da aula, recomendamos que o professor fale com os alunos para que saibam os problemas que ele vem passando, quer seja na escola, quer seja no trabalho ou em qualquer outro ambiente. Então, para o professor criar uma relação de intimidade com o aluno, explique para ele que ele sofre não por causa de uma punição de Deus, mas sim por causa do pecado original. E, ao final da aula, ore junto com ele para que esses sofrimentos sejam passageiros, para que não demorem muito a passar, Deus venha dar a vitória a eles.
Partindo para o nosso tópico 1 da lição, vamos falar por que existe o sofrimento. Bem, no começo, Deus criou os céus e a terra, criou ali o ser humano, a última coisa ali dentro da criação a ser criada, e Ele fez o ser humano perfeito, fez o ser humano para ser justo, eterno, e não fez o ser humano para o sofrimento. E a gente vai olhar dessa forma que o sofrimento entrou por causa do pecado. O pecado foi a desobediência. Então, a partir disso aí, trouxe o sofrimento físico, sofrimento mental e o sofrimento espiritual. E a gente tem que a primeira medida trazida pelo sofrimento foi o afastamento de Deus, a primeira dor que a gente sentiu. A visão do sofrimento no Antigo Testamento, a gente vai ter alguns casos marcantes de punição por causa do pecado, que seria o caso de Miriam, que se encontra em Números 12, que após falar mal de Moisés é cobrida por uma lepra, e também pelo caso do rei Uzias, que depois de cometer um grave pecado, vem e adoece. Mas esses textos isolados não podem explicar todo o sofrimento, pois biblicamente o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja pecando. Muitos homens de Deus acabaram a vir sofrer. A gente vai ter exemplos como o próprio Filho de Deus, a gente vai ter Jeremias, Jó, Davi, Moisés, entre muitas outras pessoas na Bíblia que vieram a sofrer, não por punição divina, mas por conta das consequências do pecado original. O núcleo da ETAD 071 tem um recado muito especial para você, ouvinte. Se você quer estudar e estar mais alicerçado na Palavra de Deus, venha para a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com uma grade curricular divididas em ciclo básico e ciclo médio, contendo 32 matérias, sendo elas 13 de Bíblia, 10 de Teologia, 5 de Ministério e 4 de Educação Geral. Matrículas abertas para todas as pessoas acima de 14 anos. Aulas presenciais uma vez por semana em salas climatizadas nas dependências da Escola Daniel Berg. Faça sua matrícula através do Telezap ou na Secretaria da Assembleia de Deus, Avenida São Paulo 3040 Centro. ETAD, treinando e aperfeiçoando obreiros e leigos para a seara do Mestre. Partindo agora para o tópico 1 e 2 sobre os amigos de Jó. Teremos que no livro de Jó a gente vê os amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, falando um pouco sobre essa ideia de que o sofrimento vem por medida de ira divina. Só que eles acusam Jó de ter cometido algum pecado, enquanto Jó se defende dizendo que é inocente. E a gente deve lembrar que Jó veio sim a sofrer muito, mas não foi por consequência de pecado. E o próprio Deus repreende os amigos de Jó. Aqui, na parte da interação, a gente vai ter a sugestão de trazer sobre as dores e sofrimentos de Jeremias. Jeremias que foi lançado na prisão, como podemos observar em Jeremias 37, lançado em uma cisterna em Jeremias 38, levado para o Egito contra sua vontade em Jeremias 43, rejeitado por seus vizinhos em Jeremias 11, 19 ao 21, rejeitado por sua família em Jeremias 12, 6, a gente vai ter que foi rejeitado pelos sacerdotes em Jeremias 21 e 2, rejeitado por seu público em Jeremias 26 e 8 e rejeitado pelos reis em Jeremias 36, 23 e 26. E que, apesar de todo esse sofrimento de Jeremias, todas as dificuldades que Jeremias passou, a gente teve na vida de Jeremias a conclusão do ministério dele. Ele, apesar de tudo que sofreu, não abandonou aquilo que Deus tinha para a vida dele e continuou cumprindo o seu chamado. A visão sobre o sofrimento no Novo Testamento, a gente vai ter uma passagem muito, mas muito marcante, que é a do Evangelho de João, capítulo de número 9, onde os discípulos de Jesus queriam saber e perguntaram para Jesus: Rabi, quem pecou? Foi ele? Foram seus pais? Porque ele nasceu cego, então alguém precisa ter pecado. E Jesus vai falar o seguinte: aquela doença não veio por conta de ninguém, mas sim para que a glória de Deus fosse manifestada. Trazendo agora como encerramento desse tópico de número 1, me vem à mente o livro de Jó, principalmente porque foi citado, mas o livro de Jó, ele tem como, vamos colocar, principal aspecto uma pergunta: por que o justo sofre?
E conforme vamos lendo esse livro, encontramos a resposta. O justo sofre para a glória de Deus. Passagem que também é refletida em João, capítulo de número 9. Então, muito dos sofrimentos pelos quais o justo acaba passando é para que a glória de Deus seja manifesta na vida daquela pessoa e também para que possa influenciar as pessoas que estão ao redor dela. Os exemplos dos servos de Deus, a gente vai ter o próprio profeta Jeremias, que foi comissionado pelo Senhor para profetizar, ajudar as nações. Entretanto, a obediência dele, a vocação, a fé, vinham contra aquilo que os reis esperavam. Então, como os reis esperavam outro tipo de profecia, uma profecia de livramento, e não sobre reconciliação, Jeremias foi rejeitado pela família, como dissemos, pelos reis, pelo ambiente, e ele sofreu uma das piores dores, que é a dor da rejeição. Ele é lançado numa prisão, ele acaba sendo forçado a ir para o Egito, e o profeta foi rejeitado até pela sua própria casa. Mas, entretanto, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, ele seguiu em frente, porque toda a dor e sofrimento não foram capazes de fazer com que ele desistisse da sua vocação. A gente tem o exemplo perfeito, que é o de Jesus Cristo, que era um homem sem pecado, mas veio acabar sofrendo, como já havia predito Isaías. Então, antes mesmo de Jesus ser crucificado, ele sofreu nas mãos dos homens, sofreu açoites dos soldados, sofreu chacota, foi humilhado. Apesar de ele ter sim sofrido antes da crucificação, gostaria de pontuar algo, que até entre os próprios homens ele foi rejeitado, tendo Israel, que é a nação, a menina dos olhos, tendo rejeitado ele. Passagem marcante, aquela que na saída de Jerusalém, ele faz um discurso inflamado, digamos assim, sobre como ele gostaria de que Jerusalém tivesse aceito ele. Então a gente vai partir para o próximo exemplo, que seria do apóstolo Paulo, que na sua viagem para a Itália, junto a outros sob tutela militar, o navio veio afundar. E aí eles passaram fome, passaram sede, passaram frio. E Paulo, depois de ter chegado à ilha, acabou até mesmo sendo picado por uma cobra. Mas, apesar de todo esse sofrimento, o anjo do Senhor orientou que ele, na realidade, passaria por tudo aquilo, mas conseguiria chegar em Roma, porque essa era a vontade de Deus. E falando um pouco no tópico 3 de nosso último tópico, sobre o fim do sofrimento. Você já parou para pensar sobre como nós não sabemos lidar com a morte, porque não fomos criados por Deus para morrer? A morte física e espiritual fazem parte das consequências do pecado original. Cristo venceu a morte, como nos testifica Atos capítulo 2, 24 e Apocalipse 1, 18. Mas todo sofrimento tem um propósito, tanto para edificar, fortalecer a fé e servir de testemunho, gerando conversões. E, sobretudo, para provar que somos totalmente dependentes de Deus e que apenas Ele tem o controle de todas as coisas. Devemos trabalhar crendo que a vontade de Deus é a vontade perfeita, é a vontade que supera a nossa, que Deus sabe, Ele é onisciente. Então Ele nos ajuda a enfrentar esses desafios que envolvem o sofrimento. E o seu sofrimento de hoje pode servir de testemunho para alguém que venha passar as mesmas coisas semelhantes a você, ou para que você testifique e aumente a fé de outras pessoas. Então, o justo sofre para a glória de Deus. E trazendo aqui um pouco já para nossa conclusão, na lição deste domingo, a gente aprende que cristãos, não cristãos, crentes e ímpios estão sempre sujeitos à dor e o sofrimento. Mas o mais importante é que ele não nos deixa sozinhos. Essa ideia de que o justo não sofre não vem de Deus, e sim da teologia da prosperidade, onde que vemos que o sofrimento seria uma medida punitiva, mas o sofrimento vai um pouco além disso. Existe sim o sofrimento como medida punitiva, mas na maior parte dos casos o sofrimento vem para a glória de Deus. E existe um diferencial entre o justo e o ímpio. Ambos virão a sofrer, mas o justo contará com Deus ao seu lado para superar todas essas dificuldades. E respondendo às nossas perguntinhas que temos aqui no final da lição,
Qual foi a primeira dor que o pecado trouxe ao mundo? A gente tem que a primeira dor que o pecado trouxe ao mundo é o afastamento de Deus. A segunda, qual é a ideia do sofrimento do Antigo Testamento reforçada pelos amigos de Jó? A ideia é de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da ira divina, devido às iniquidades cometidas. E quem foi o homem de dores profetizado por Isaías? Isaías se referia ao próprio Jesus Cristo. Cite 2 servos de Deus que sofreram por serem justos. A gente vai ter os exemplos de Jeremias e Paulo, que a lição nos trouxe. E qual é a promessa divina sobre o sofrimento em Apocalipse 21:4? Que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Ou seja, não haverá mais sofrimento.